Bom dia! Hoje é dia 13 de janeiro e da manhã. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todas as pessoas que precisam ouvir sua palavra que se encontra em 1 Reis 22:49. Espírito Santo, se for necessário, qualquer palavra para este devocional da manhã, que o Senhor conceda a mim. Agradeço por estar conosco nesta manhã, Senhor. Amém. 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 Vamos lá para o nosso devocional de 1 Reis, mas antes eu vou ler a introdução da Bíblia Spurgeon do primeiro livro de Reis. Circunstâncias da escrita. Os eruditos não conseguem identificar os autores de qualquer parte de 1 Reis. Palpites tradicionais os apontam os nomes como os de Samuel e Jeremias. Precisam de evidências, embora um proeminente adorador do Senhor como Jeremias teria sido influente no círculo que produzem esses livros. Como os livros de 1ª e 2ª Rei incorporam claramente muitos outros documentos, a autoria completa incluiria todos os escritores que contribuíram para os registros que deram a origem a esse trabalho. Em algum momento, o Espírito Santo trabalhou nos autores humanos para autenticar os livros inspirados e inerrantes de 1ª e 2ª Reis. O estágio final da composição ou compilação aconteceu certamente depois da liberação de Jeoaquim da prisão babilônica 526 a.C. Essa edição pode ser adicionada apenas um pós-escrito a um trabalho concluído antes ou pode ter sido envolvido acréscimo significativo. A história registrada em 1ª e 2ª Reis cobrem aproximadamente 410 anos. O livro de 1ª Reis começa em 970 a.C., com a morte do rei Davi, e 2ª Reis termina por volta de 560 a.C., com a libertação do rei Jeoaquim da prisão. Durante esse período, a nação de Israel se dividiu em dois reinos, 930 a.C., e ambos foram para o exílio, Israel em 722 a.C. e Judá em 587 a.C. Contribuições para a Bíblia. Para os escritores da Bíblia, a história não poderia ter existido sem os propósitos de Deus. Isso faz com que ela se torne teológica. Os livros de 1ª e 2ª Reis interpretam a história hebraica à luz da teologia do Pacto do Antigo Testamento. O exílio babilônico criou a necessidade desse trabalho de apologética histórica. Os exilados precisavam explicar os fracassos do programa religioso estabelecido pelo soberano Deus. Na história deuterocanônica, Josué, Juízes e 1 Samuel, 2 Samuel e 1 Reis e 2 Reis, essa falha foi explicada constantemente como sendo o fracasso do povo em fazer parte do pacto. Estrutura. O princípio organizador de 1ª e 2ª Reis não é a estrutura de uma história ou de uma narrativa. O livro de Reis é único porque suas unidades estruturais básicas era a forma dos registros reais, aberturas e fechamentos formais, normalmente identificados os limites desse registro. Então, o escritor era capaz de inserir outros tipos de literatura antes, entre e depois da abertura e fechamento, narrativas, orações, descrições, etc. Mas o elemento mais importante era a avaliação da fidelidade do governante ao pacto. Todos esses materiais construíram uma história de obediência ou desobediência ao pacto. Spurgeon em 1 Reis. O livro de 1 Reis mostra que Deus está presente em eventos produzidos pelo pecado e tolice das pessoas. Essa divisão do reino de Salomão em duas partes foi resultado do pecado de Salomão e da tolice de Roboão. Mas Deus estava presente. Ele não tinha nada a ver com essas transgressões, mas de maneira que nunca poderia explicar, de uma maneira misteriosa na qual devemos acreditar sem hesitação, Deus estava nisso tudo. O mais notável exemplo dessa verdade é
de Deus é a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse foi o maior dos crimes humanos, mas foi pré-ordenado e predeterminado pelo Altíssimo, aquele que não tolera crimes ou pequenos pecados. Não sabemos como nós não sabemos como funciona, mas é um fato indiscutível que uma coisa possa vir de Deus e ainda possa ser moldada, como vemos nesse caso, pela tolice e perversidade humana. Então esse é a introdução do livro de Reis, de Primeira Reis. Agora vamos para a nossa leitura do nosso devocional da manhã. Fez Josafá navios de Tarsis para irem a Ofir em busca de ouro. Porém, não foram porque os navios se quebraram em Ezior-Geber. 1 Reis 22:49. Os navios de Salomão voltaram em segurança, mas os barcos de Josafá nunca chegaram à terra do ouro. A providência prospera um e frustra o desejo do outro, na mesma questão e no mesmo lugar. Contudo, o grande soberano é tão bom e sábio em todo o tempo como no outro. Hoje, ao nos lembrarmos deste texto, possamos ter a graça de bendizer ao Senhor pelos barcos quebrados em Ezion-Geber, assim como pelos navios fretados com bênçãos temporais, que não invejamos o que tem mais sucesso, nem choremos por nossas perdas como se estivéssemos sendo especialmente testados. Como Josafá, sejamos especiais aos olhos do Senhor, embora os nossos planos acabem em desapontamento. O motivo secreto da perda de Josafá também é digno de atenção, uma vez que o caminho de boa parte do sofrimento do povo do Senhor foi a aliança com uma família pecadora. Sua amizade com pecadores. Em 2 Crônicas, a Bíblia relata que o Senhor enviou um profeta para declarar: porque, porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor destruiu as tuas obras. 2 Crônicas 20:37. Foi um castigo paterno que aparentemente se tornou uma bênção para ele, já que no versículo seguinte da nossa leitura o encontramos recusando-se a permitir que seus servos navegassem nos mesmos barcos com aqueles do rei malvado. Deus queria que a experiência de Josafá fosse um alerta para o restante do povo do Senhor, para que evitassem o jugo desigual com os incrédulos, uma vida infeliz, e normalmente o que acontece é aqueles que se unem em matrimônio ou em qualquer outra forma que escolham homens do mundo. Ó, por amor a Jesus, que sejamos santos, inocentes, imaculados e separados dos pecadores, pois se assim for conosco, podemos esperar de escutar muitas vezes: o Senhor destruiu as tuas obras. E essa é a leitura do nosso devocional da noite, da manhã. E à noite, às 8 horas, lá na rede vizinha, lá no TikTok, nós temos o nosso devocional da noite. Tenha um bom resto de terça-feira e até a próxima.